Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre língua e linguagem, ok? A língua e a linguagem, na verdade, se complementam. A língua, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem como língua a língua portuguesa, que é o nosso idioma nacional. A nossa língua portuguesa, ela recebeu influência de várias culturas que deixaram marcas não só no vocabulário, como também na pronúncia, os sotaques que existem Brasil afora. Os diferentes falares de nossa língua não são erros, mas consequências das marcas deixadas por outros idiomas que entraram na formação do português. Nós fomos colonizados pelos portugueses, mas aqui também vieram viver os italianos, os alemães, franceses, poloneses, né, várias outras nacionalidades que se misturaram com a nossa, né, e trouxeram a riqueza de vocabulário, de cultura para o nosso país. Então, a língua é o idioma de um povo, o idioma nacional desse povo, um código que apresenta um conjunto de regras, de normas e segue padrões. É por isso que na língua portuguesa a gente diz assim, ó, o menino correu atrás do gato. E não correu o atrás gato, menino o. Né? Existe uma regra, uma norma, uma maneira de a gente construir as nossas frases que segue padrão. A língua é a identidade cultural de um povo. Esse conjunto de regras forma a nossa gramática da língua portuguesa, que a gente segue para que de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, o povo consiga se entender a mesma estrutura de língua. Já a linguagem, são as várias formas que o ser humano utiliza para se comunicar e transmitir uma mensagem. Então, nós temos a linguagem da música, da pintura, dos gestos, das cores, do cinema, dos textos, da dança, das crianças, dos médicos. Até mesmo o silêncio é uma forma de linguagem, sabia? A expressão facial, o sorriso, o olhar, são formas de transmitir uma mensagem. Então, o que a gente tem, na verdade, é uma língua para várias linguagens. Ó, a nossa língua portuguesa, né, ela vai apresentar as mais variadas linguagens. A linguagem do cinema, dos livros, da pintura, da música, das placas de trânsito, da dança, das tirinhas, das charges. Então, o que a gente precisa entender é que é uma língua nacional para várias linguagens que utilizam essa língua para se expressar. E a linguagem ela pode se apresentar também, tá, de forma verbal, ou seja, utilizando palavras escritas ou faladas, como no bilhete, numa placa, do é proibido fumar neste local, alguém conversando por telefone, alguém falando, seja conversando com alguém ou numa palestra. E a linguagem não verbal. Aqui não utiliza palavras, mas símbolos, imagens, desenhos, como a gente vê aqui, né? A placa do é proibido fumar, o semáforo, a menina mandando parar, no gesto da mão. E temos também a linguagem que mistura a verbal com a não verbal, que é a linguagem mista, que a gente vai encontrar nos cartazes publicitários, nos cartoons, nas charges, nas tirinhas, nos avisos. Aqui, por exemplo, a gente mistura o verbal com o não verbal, a mão, né, indicando atenção ali, pare, dizendo que a área é restrita, somente pessoal autorizado pode passar naquele local, tá? Então, o que a gente precisa entender é que a gente tem uma língua e essa língua, ela se divide nas mais variadas linguagens, tá? E essa linguagem, ela pode ser verbal, não verbal ou mista. Gente, por hoje é só e mais adiante a gente vem com mais informação para você sobre língua, linguagem, fala, variedade linguística. Um grande abraço e até mais.